Olá! Continuando a falar sobre lógica, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a composição de sentenças. Ou seja, da possibilidade de tomar duas ou mais sentenças para construir uma nova sentença. E o primeiro caso que nós vamos olhar é a implicação lógica. Que é indicada por esse símbolo. No caso da implicação lógica, nós vamos ter duas sentenças. Por exemplo, digamos que a primeira sentença seja A é par. E a segunda sentença seja A é divisível por 2. Vamos considerar aqui o nosso A um número natural. Utilizando essas duas sentenças, nós podemos criar uma nova sentença da seguinte forma. Essa nova sentença deve ser lida da seguinte forma. Se A é par, então A é divisível por 2. Ou A é par implica, logicamente, em A é divisível por 2. Nós já sabemos que essa é uma afirmação verdadeira. As sentenças que fazem parte de uma implicação lógica recebem nomes especiais. Essa primeira sentença é chamada hipótese, enquanto a segunda sentença é sempre chamada tese. A implicação lógica está relacionada com a operação de inclusão de conjuntos. Da seguinte forma: se você considerar x como sendo o conjunto de todos os números naturais pares e y como sendo o conjunto de todos os naturais divisíveis por 2, nós vamos ter que x está contido em y. Essa é a forma com que a implicação lógica está relacionada com a relação de inclusão. Uma segunda forma de compor sentenças é a equivalência lógica. Que é dada por esse símbolo. Bom, nós já sabemos ser verdadeira essa sentença. Se A é par, então A é divisível por 2. A seguinte sentença, se A é divisível por 2, então A é par, no universo dos números naturais, obviamente, ela também é verdadeira. Assim, juntando a informação dessas duas sentenças, ou seja, da primeira sentença e da sua recíproca, nós podemos afirmar que A é par é equivalente, logicamente, a A é
divisível por 2. Esse símbolo também pode ser lido como C e somente C. Aí leríamos: A é par, C e somente C, A é divisível por 2. Como essa implicação ela ocorre nesse sentido e ocorre também nesse sentido, em relação à linguagem de conjuntos, se x é o conjunto dos números pares e y é o conjunto dos números naturais, obviamente, divisíveis por 2, nós temos, por essa implicação, x contido em y, e por essa implicação, que x contém y. Ou seja, em termos de conjuntos, essas duas informações nos dá que x é igual a y. Com relação à equivalência lógica, é só fazer uma observação. Vocês observaram que uma implicação sempre possui uma recíproca. Por exemplo, a seguinte sentença: x igual a 1 implica em x ao quadrado igual a 1. Que a gente sabe, obviamente, ser verdadeiro. A recíproca dessa sentença nos daria o seguinte: x ao quadrado igual a 1 implica em x igual a 1. Esse caso é falso. X ao quadrado igual a 1 não implica necessariamente que x seja 1. Nós podemos ter, por exemplo, x igual a menos 1. Isso quer dizer o quê? Que a recíproca de uma proposição nem sempre é verdadeira. Nos casos em que a recíproca é verdadeira, nós temos, então, a equivalência lógica entre as duas proposições. Então é isso.